Apenas mais 7 dias para lançar o capítulo 183 de Dandadan e adivinha, mais uma polêmica envolvendo Yuki Nobutatsu. Tá curioso para saber o que aquele japonês safado fez dessa vez? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, ou ele vai prolongar o hiato de Dandadan para mais 2 meses. Fala meus delinquentes, como que vocês estão? Sonarquem Animes aqui falando, e as notícias que eu trago para vocês não é nem um pouco satisfatória. Já tinha algumas especulações dessa polêmica no final da primeira temporada de Dandadan, mas a gente não deu muita atenção, até porque a gente tinha os conteúdos do mangá e algumas coisas foram ficando para trás. Mas recentemente apareceu uma bomba que nosso meninão Yuki Nobutatsu vai ter que segurar bem, mas bem abraçadinho mesmo. Essa notícia foi tirada do portal Anime New, um dos melhores portais de notícias ligados aos animes. Se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o link para vocês ali embaixo, tá? Um novo relatório da Bloomerang trouxe à tona um mistério que tem intrigado os fãs de Dandadan. Por que a Crunchyroll praticamente ignorou o anime mesmo ele sendo um sucesso estrondoso? Isso eu comentei para vocês, lembra no final da primeira temporada? Onde eu mencionei que a Crunchyroll está simplesmente evitando divulgar informações sobre a segunda temporada de Dandadan ou qualquer informações relacionadas a ele desde a primeira temporada. No caso, não tinha divulgação, não tinha informação de elenco, não tinha praticamente nada. A obra só foi lançada do jeito que foi lançado e eles estavam pouco se lascando. Eu acabei pensando que isso mudaria após o final da primeira temporada, até porque era um anime novo, talvez o pessoal não gostaria tanto e talvez eles tivessem outras coisas para gastar na sua divulgação. Mas simplesmente após a finalização de Dandadan, eles ignoraram essa obra completamente, tanto na criação dela quanto na conclusão da primeira temporada, deixando absolutamente toda e qualquer campanha de marketing de Dandadan somente para Netflix. Tanto é que o teaser da segunda temporada, onde Ocaron vai enfrentar um mal-olhado, foi divulgado pra gente somente pela Netflix. A Sonar, quem mais você tá pegando no pé da Crunchyroll, eles não fazem isso por mal. Sim, eles fizeram por muito mal dessa vez. De acordo com um e-mail vazado de Marcus Gerdeman, que pra quem não sabe é o vice-presidente sênior da Crunchyroll. Não é qualquer pessoa lá dentro. Abre aspas pro conteúdo do e-mail. Ele orientou as pessoas a não dar muita atenção a Dandadan. Como motivo enviado, discussões em andamento sobre aquisições. E o que isso significa a maioria das pessoas não sabe, mas é algo relacionado à aquisição dos direitos de publicação pela Netflix ou pela Crunchyroll. Dá a entender que eles queriam ter o direito de publicação sendo somente deles. E portanto, graças a isso, eles não estão nem um pouco interessados em fazer a divulgação dessa obra. Porque se essa obra for muito bem na Netflix, automaticamente ela vai muito bem na Crunchyroll. E isolado no Brasil, a gente tem aquela história de duas dublagens diferentes, que a gente tem a dublagem da Netflix e a dublagem realizada pela Crunchyroll, que de alguns brasileiros acaba chamando atenção para ver as duas obras praticamente ao mesmo tempo. Mas outra coisa que é muito importante falar para vocês é que simplesmente a Crunchyroll parou de mencionar Dandadan em qualquer post, qualquer rede social ou informações relacionadas à obra em meados de outubro. Qualquer informação relacionada à sua obra simplesmente foi extinguida após a estreia dela, não teve divulgação nenhuma. Foi simplesmente como se essa obra não tivesse nem nascido, mas para não ser tão injusto assim com a Crunchyroll, eles fizeram uma única publicação dia 21 de dezembro, avisando que a segunda temporada foi confirmada e que provavelmente passaria na Crunchyroll também. Mas além disso, nenhuma outra divulgação. Somando isso à remoção dos comentários dentro da plataforma, vocês já devem imaginar o que eles estão aprontando. Lembro de um caso que não faz muito tempo, algo muito parecido aconteceu com aquele anime To You Eternity, ou Fumetsu Anata. Lembra do animezinho do garotinho imortal que morre absolutamente todo mundo? Esse anime ele veio com uma das melhores divulgações realizadas pela Crunchyroll e após a sua estreia foi completamente esquecido pela mesma empresa. Sonark, mas eu não tô entendendo o que isso pode impactar Dandadan diretamente, simplesmente volume de vendas relacionados ao mangá, porque quanto mais pessoas assistem, mais pessoas vão querer acompanhar o mangá, elas sentem interesse em adquirir o mangá para ler a obra, tanto é que para ter um pouco de informação adiantada, como todo mundo aqui faz, e também na aquisição de bonequinhos. Se você assiste Dragon Ball e One Piece, é graças àqueles bonequinhos maravilhosos que muita pessoa paga o olho da cara pra ter. Pra ser sincero com vocês, todas essas produtoras gigantescas de anime, eles só querem vender os bonequinhos dele. E a maneira que eles acharam pra deixar a gente feliz, pra vender mais bonecos, é simplesmente com animações decentes.
E o simples fato da Crunchyroll não divulgar Dandadan adequadamente, a sua segunda temporada ou qualquer assunto relacionado a Dandadan, impactua diretamente nesses números. E o pior cenário possível para Dandadan é simplesmente o Yuki Nobutatsu romper o contrato com a distribuidora Crunchyroll e deixar ele somente com a Netflix, já que na maioria dos contratos feitos entre a distribuidora e quem tem os direitos legais da obra, eles mantêm um acordo relacionado à quantidade de marketing e divulgação que a empresa divulgadora terá que fazer com a obra. Somente quem está fazendo as campanhas de divulgação e marketing seria a própria Netflix. Então não é difícil a gente imaginar que possivelmente graças a essa falta de divulgação por parte da Crunchyroll, em algum momento o Yuki Nobutatsu pode simplesmente acabar removendo a sua obra desse stream, deixando a sua obra somente na Netflix. E vai por mim, a maioria das pessoas que consomem anime, ao menos as que pagam para assistir ou utilizam o stream, elas utilizam a Crunchyroll, porque a Netflix não é focada somente em animes, ela tem uma parte muito bem consolidada em relação à divulgação de animes, mas o ponto forte da Netflix é suas séries originais. Pelo amor de Deus, o que ninguém quer é uma terceira temporada de Dandadan feita por um estúdio original da Netflix. Mas não se preocupe, não tenha tanto medo assim, porque esse é somente um dos piores casos possíveis, tá? Então não se preocupe, a gente ainda vai ter muito mais tempo de Dandadan, mas caso aconteça essas informações, caso aconteça isso exatamente como eu te falei, aí sim a gente tem que se preocupar um pouquinho, porque daí a obra para de ter volume de mercado, possivelmente ela acaba sendo cancelado pelas pessoas que compram, pelas pessoas que comercializam ela, se tem baixa na venda de mangá, se tem a baixa na venda de bonecos, e se poucas pessoas consomem seu streamer, ela tem um cancelamento prematuro, mais ou menos como foi Jujutsu Kaisen. No caso, a gente tem um monte de informação para ser concluída, um monte de ponta solta para fechar, e simplesmente o Yuki Nobutatsu decide encerrar Dandadan de uma hora para outra. E antes que vocês achem que eu tirei essa informação do além, a gente tem diversos animes que tiveram o mesmo problema que Dandadan está enfrentando relacionado à divulgação, e eles simplesmente foram cancelados, porque caiu muito o volume de vendas e ninguém se interessava, as pessoas simplesmente esqueceram que eles existiam, e não são animes ruins, vocês podem assistir eles a qualquer momento até o ponto que eles foram encerrados, que vocês vão ver que são obras extremamente boas, obras que têm uma pontuação crítica muito elevada. Esses animes são Bacano, que teve apenas 16 episódios e depois foi cancelado, Claymore, que teve uma ausência gigantesca por parte de marketing, não teve divulgação nenhuma, e simplesmente foi cancelado por não atingir o número suficiente de vendas. Gente, quem não é visto não é notado, então se você não tem divulgação, você não vai vender absolutamente nada. E após isso, você já imagina, Claymore também foi cancelado. E a gente tem inúmeros outros também. Para você ter uma noção, Deadman Wonderland teve uma divulgação excelente no começo, mas após isso também foi cancelado. E o mais conhecido por parte da maioria de vocês, No Game, No Life. Ele é um dos melhores animes do gênero, mas sem a divulgação necessária, sem a campanha de marketing necessária, ele simplesmente acabou sendo encerrado na sua primeira e única temporada. E por último e não menos importante, High School of the Deaf. São animes que com certeza cada um de vocês acabaram assistindo em algum momento das suas vidas, mas acabaram se esquecendo completamente de quanto eles são bons, simplesmente porque não tem divulgação necessária. Olha só como isso é importante e como isso pode ser prejudicial para o nosso querido Dandadan. No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e deixe nos comentários qual na sua visão é a melhor dublagem, a da Crunchyroll ou a da Netflix. Deixe nos comentários também o que você acha, por que a Crunchyroll escolhe quais obras elas vão divulgar. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever e sonar quem diz. Tchau!